Shalom, graça e paz. Muito bem, estamos de volta agora para dar continuidade a gravarmos o nosso tema, a graça ineficaz, a graça que não salva. Aliás, cabe me dizer aqui que se você não viu a graça ineficaz 1, volta lá na graça ineficaz 1 para você ter acesso, né, para compreender melhor a respeito desse tema. E claro, colocando para você, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você possa ajudar o nosso canal também a crescer. Compartilhe também o nosso vídeo para outras pessoas, para que eles possam também ver os nossos temas, né? E ter um pouco mais de conhecimento sobre esse tema da graça ineficaz, não é isso? Então vamos continuar aqui e vamos voltar para o nosso tema, para o nosso texto. Encerramos em Romanos, capítulo 1. Estávamos falando a respeito que o homem, Deus criou o homem, colocou aqui na terra, e ele vive a sua vida. Mas ele está desconectado da aliança de Deus. Assim como Adão, depois que saiu do jardim, aliás, foi expulso do jardim para não comer da árvore da vida, para não ficar eternamente no pecado. Isso é um ato de graça também, né? Porque senão ele jamais teria vida espiritual. Então, todo ser humano agora já nasceu pendendo torto para um lado. Vou usar uma ilustração, lado esquerdo, só pendendo para o lado esquerdo. Isso é, sempre caindo. E foi preciso que o Eterno enviasse Yeshua para que o homem pudesse se reconectar novamente com Deus. E ai de nós, dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus na terra, se o Eterno não tivesse enviado, né? Mas já estava isso preparado desde antes da fundação do mundo, né? E desde que... Vou falar uma coisa aqui. Deus criou o mundo depois que ele morreu. Que coisa, hein? Deus criou o mundo depois que ele morreu. Calma, calma, calma. Isso é tema para outro vídeo. Depois que ele morreu, aí ele criou o mundo. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, porque na liberdade da graça comum, os homens continuam sempre perdidos, conforme acabamos de ler aqui em Romanos, e contra o seu Criador. Então nós vamos mostrar aqui mais um texto, não é? Como é que os homens, na realidade, eles esteve desde o início, como eles estão. Acabamos de ler aqui o texto de Paulo há 2000 anos atrás, mostrando como é que estavam os homens nos dias dele. Hoje, evidentemente que não mudou nada, ou está do mesmo jeito ou pior. Classifique aí se está pior, se está do mesmo jeito. Pegando de Gênesis lá atrás, onde nós vamos mostrar. Pegue aí a sua escritura. Nós vamos para Gênesis capítulo 6, vamos mostrar isso aqui uma coisa. Vamos lá. Em relação ao dia de hoje, para ver a situação lá e como está hoje. O que mudou dentro da depravação do homem? A depravação espiritual, a depravação moral. É praticamente daí a pior. A gente sabemos o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, o porquê que Deus destruiu aquelas cidades, que na verdade não foram apenas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Foi Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Todas elas estavam contaminadas, foram consumidas. Mas diz assim o texto, olha, Gênesis capítulo 6 e versículo 5.
5 ao 10. Vamos lá. Diz assim: e viu o Senhor, e viu Elohim, e viu Elohim que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos, olha isso, que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era má continuamente. Você está vendo? Só maldade, só coisas que vinham a aborrecer a santidade do Eterno, o propósito principal dele. Mas, como ele permitiu, dentro dos seus desígnios, dos seus propósitos, né? Nós vamos mostrar um texto daqui a pouco também, muito interessante sobre isso, tá? Mas diz assim, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Na verdade, eu já disse antes, vou repetir, porque tem pessoas que não viu e tem algumas que realmente não teve essa informação. E cabe a nós passar informações. Na verdade, Deus não se arrependeu, tá? Deus não se arrependeu. Tem duas palavras para arrependimento. Aqui, eu não me lembro agora o nome dessa palavra, nem da segunda também, em hebraico. Mas no próximo vídeo eu vou buscá-las e vou colocar aqui para vocês. Aqui Deus, olha, a palavra pesar, pesou-lhe no seu coração. Aqui Deus estava, essa palavra aqui, uma reprovação às obras dos homens. O tipo de vida, o modo de vida que eles viviam, que é o mesmo de hoje, não mudou. O modo de vida que o homem vive perante na face da terra hoje, a mesma situação. Deus olha assim, né? Como se falasse aí, inacreditável, o que o homem faz contra ele mesmo e contra o seu semelhante. Tá? Continuemos. Então, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso lhe pesou no seu coração. 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só, enfatizando de novo que Deus se arrependeu. Isso é a escritura em português, tá? Vocês me desculpem, me perdoem o termo, mas a pessoa que fez a transliteração do hebraico para o grego e do grego para o latim e depois em português, ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele foi maldoso. Ele foi maldoso. Ele colocou isso aqui porque ele com certeza ele acredita que você pode, ou eu, qualquer outra pessoa no mundo, ele pode ser salvo exercendo a sua liberdade. Que já mostramos para você que a situação é a mesma, o homem está perdido, ele não pode vir para Deus sozinho. Primeiro que ele está morto. Ele está morto. Segundo a Escritura, ele está morto espiritualmente. Bom, como é que um morto está? Morto sem reação. Observe que o homem faz tudo para adquirir, alcançar qualquer coisa, menos para ele ter um relacionamento espiritual com Deus. É preciso que Deus vá lá, chame ele, coloque ele diante dele, dê o dom da fé, estenda a mão de graça para ele, que não é a graça comum, a graça ineficaz. Essa graça comum, ineficaz, ele só serve para o homem existir aqui nesse mundo, trabalhar, criar família, como eu coloquei no primeiro vídeo, mas para ele ir ao encontro do Eterno, encontro de Deus para a salvação, ele não tem condição, ele está morto, em delitos, em pecado, está destruído espiritualmente falando. Fica claro isso? Então, veja a situação aqui, a mesma coisa, com adendo, novamente, que o escritor, né, que fez a transliteração, na realidade ele usou de má fé,
Tá? Ele coloca 2 vezes que Deus se arrependeu. E tem um outro texto que diz que porque Deus não é homem para que minta e não é Deus não é homem para que se arrependa. Ele não é o homem para que se arrependa. Bom, se ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa, por que aqui está 2 vezes que Deus se arrependeu? Contradição. São os escritos sagrados? Não. São as versões que o homem manipularam. Isso é claro aqui. É evidente que isso é muito bem claro aqui. Tá bom? Entendeu isso? Então vamos continuar. 8. Noé, porém, achou graça. Olha isso. Eu já falei num vídeo sobre isso. Vou repetir aqui. Aos olhos do Senhor. Espera aí. Noé achou graça? Tá, mas se Deus achou graça em Noé, de onde é que veio essa graça? Porque pela graça comum, Paulo, na sua epístola, diz bem claro, Romanos 3, 23, se eu não estou enganado no texto, diz, porque todos pecados e destituídos estão da glória do Eterno. Bom, como é que Deus achou essa graça em Noé? É evidente que tem explicação. Noé, ele faz parte de uma semente que seria agraciada, descendente de Sem, filho de Noé, de Sete, tá lembrado? Aquele que substituiu o seu irmão Abel na dentro da genealogia daqueles que haviam de se manifestar na terra para reconhecer o Eterno como seu Salvador. Então ele, na realidade, é descendente de onde descende toda a linhagem santa, isto é, para a salvação aqui nesta terra. Então deve-se entender isso. Então o que o Eterno fez? Ele precisava manter uma linhagem com conhecimento dele para continuar passando o conhecimento. Isso chegou até Noé. Mas isso pela vontade do Eterno, e não pela vontade simplesmente do poder intelectual do homem. Porque nós já lemos lá em Romanos, diz que o homem olhou para cima pela natureza e desprezou o Eterno. Veja, uma coisa está contrariando a outra. Então a graça ineficaz, ou melhor dizendo, o que é a graça ineficaz? É a graça de Deus, que Deus permite que o homem se proliferassem na face da terra, porém, ele não tem graça salvadora. Por quê? Porque essa é dado por revelação divina pelo Espírito. O seu Espírito, na sua mente, o homem não nasce com ela. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Estou citando agora Efésios capítulo 2, versos 8. Pode ir lá conferir que está lá. Não é sua, você não nasceu com ela. No vídeo das 2 sementes eu também explico isso. Os 4 tipos de fé. Que nem só tem uma que é para a salvação, que é dom de Deus. O homem nenhum na face da terra nasce com ela. Tá bom? Então, essa graça é Hesed, ou Ren, que é a palavra lá no hebraico para graça, advindo do Eterno, o grego chama charis, que é a graça de Deus, é o favor de Deus. Então o que Deus fez aqui com Noé? Estendeu o seu favor, estendeu a sua graça, para que ele pudesse não apenas reconhecer o Eterno, mas também fosse salvo para reiniciar de novo o ser humano na face da terra. Porque Deus estava pensando em mim. O Eterno estava pensando em você também. Então, por isso que Deus deixou uma linhagem. Noé pertencia a essa linhagem que recebeu a graça, a graça salvadora, a graça que te mantém diante do Eterno. E essa graça, ele não vê um outro Deus, ele não vê Pedro, Maria, Mariana, Joaquim, São Benedito, Cipriano, tudo isso é uma mentira, é outra mentira, que é colocada
usando as escrituras sagradas, aí usa texto, né, até texto, e dentro de uma mitologia, para, enfim, enganar as pessoas que estão dentro do sistema religioso e, por que não dizer, dentro da religião. Mas pode observar, é natural, não tem graça. Quer dizer, a pessoa diz que eu acredito em Deus, tá, mas eu também acredito em Maria, eu acredito em Pedro, eu acredito no Exu, eu acredito no Sete Encruzilhada, eu também acredito na Pombagira. A fé salvadora, ela não faz isso. Ela te coloca diante de Deus, diante do Eterno. Apenas dele e mais ninguém. Você não exerce fé para acreditar que você é salvo em mais ninguém a não ser nele. O foco é ele e mais ninguém. Então isso só prova que a graça comum, ineficaz, ela não te coloca diante do Eterno, ela te coloca diante da revelação do Eterno, da natureza, de você mesmo. Vai lá no espelho agora, se olhe no espelho e fala assim, vem cá, quem fez você? Foi meu pai e minha mãe. Só isso? É só isso que tu vês? É natural, não é? Mas não é isso que as escrituras somente mostram para nós. O ser humano, tudo que foi criado, tem um autor, que é Deus, Elohim. Aqui em Gênesis, ele aparece, o nome no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Muito bem, então diz mais aqui, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, tá vendo? Aliás, tem dois tipos de justiça. Humano, horizontal, aqui na terra, uma justiça terrena, e tem uma outra justiça de justo, tzadik, o hebraico fala tzadik, que é a justiça vertical, para cima, ou que venha, aliás, de cima para baixo, para você. Você também não nasce com ela. É dada por ele, pela obra do Mashiach, Yeshua, aquele que se manifestou, que veio para ser o Salvador dos homens. Fique claro isso, tá? Fique bem claro isso também. Ele diz mais, Noé era reto, justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, com Elohim, com o Criador. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, aqui está Cão, mas na realidade não é Cão, é Ham. O hebraico chama Ham, não Cão. Cão é outra coisa que a gente conhece. Cão e Jafé e Éfter. A terra, porém, estava corrompida, inclusive como nos dias de hoje, corrompida. Do mesmo jeitinho, não mudou quase nada. Está pior ainda. Corrompida diante da face de Deus. E achou-se e encheu-se a terra de violência. Mudou alguma coisa? Com o homem, com a graça que não salva, isso é, com o favor de Deus, permitindo que o ser humano viva, mudou alguma coisa? Não mudou. Lemos que em Romanos 2, e diz que o mal que não existe, os homens inventam. Mudou alguma coisa? Não, só prolifera, só aumenta, cada dia mais. Isso aqui é depravação total e generalizada. Estava corrompida e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne aqui é homem. Homem que está debaixo da graça ineficaz, que ela não salva, é o direito que Deus concede a mim, a você, a todo mundo, até a pior espécie de homem que existe aqui. Ele está vivendo, está deixando a sua marca de maldade, de imundice e de toda sorte de males. Está aqui. Está vendo como não salva? O homem continua fazendo coisas terríveis, sem olhar para cima, sem olhar para o Eterno.
e toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha isso, olha que situação. Pois bem, esse é o testemunho das Escrituras. Fica claro, fica evidente que só o consentimento do Eterno deixar o homem viver aqui nessa terra da maneira que ele quer viver, que é a concessão para exercer a liberdade de pensamento e de arbitrar, que é o que os homens chamam de livre-arbítrio. Tá? Não o faz justo diante de Deus, diante dos olhos de Deus, nem do pensamento do Eterno. É preciso que Deus vá em direção a ele e possa salvá-lo de toda essa situação que acabamos de ler aqui agora. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Por quê? Então, e por que os homens resistem a Deus? Por que os homens resistem a Deus? Por que os homens resistem à voz do Espírito de Deus? Por quê? Por tudo isso, a graça é comum, não existe dom, nem existe Deus de fato e de verdade dentro dos homens. Existe hipocrisia. Muito bom. Inclusive dentro da religião. Se o homem depender da sua religião para ter um encontro com Deus, esqueça. Mas eu sou um religioso. Esqueça a religião. A religião, ela só causa divisão e coisas perversas. Você já ouviu falar? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Daquelas pessoas que são religiosas, que acham que a religião dela, a denominação, é melhor do que a outra, ou a pessoa é melhor do que a outra, por causa do sistema de doutrina, de filosofia e de pensamento filosófico. Porque fulano é assim, porque não é, ele é salvo, porque não é. Veja, a salvação está baseada em coisas terrenas. E não na verdade absoluta, não na revelação absoluta do eterno de Deus para ela. Um conjunto de dogmas que não serve para nada, a não ser para fazer confusão, colocar uma pessoa contra outra, discriminar outra por causa disso, por causa daquilo. Eu não estou falando sobre essa questão. Nós estamos aqui colocando a visão das Escrituras, que a salvação comum, ineficaz, de Deus ter dado o direito de todo ser humano se manifestar aqui na terra e viver a sua vida, ele não continua desconectado com o Eterno. É preciso que o Eterno vá até ele, assim como ele fez com Paulo. Lembremos de Paulo, como ele ia cheio de raiva, de rancor, para prender a igreja, os irmãos, que é conhecido lá em Atos como os do caminho. O que Paulo queria fazer? Matar, como matou. E quando alguém matava, prendia, chicoteava, ele assinava embaixo, pelas barbaridades que não só ele fazia, mas consentia que... Dê uma pausa aqui, sabe para quê? Só para dizer o seguinte: o que a religião fazia? A religião continua fazendo a mesma coisa. Sou da igreja A, da B e da C, a minha denominação ali é melhor do que a sua, não sei o quê. E você continua perdido nessa ladainha, nessa mentira religiosa. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É o que ensina, eu já disse, vou repetir aqui. A religião, ela te prende, ela não te solta, ela não te liberta, ela te deixa mais amarrado ainda. Yeshua disse o seguinte: a verdade que eu coloco para você, ela te liberta. Quer que eu mostre isso para você? Vamos prosseguir aqui mais um pouco. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, quem é que resiste, então, essa revelação do Eterno? Quem? Veja, tem um texto que a maioria dos evangélicos e todas as pessoas que mexem com o pensamento da religião e conhecimento sabe disso. Não é por força, nem por violência, completa você aí. Não é por força, nem por violência, completa o resto. É pelo meu espírito, diz o Senhor.
Deu para entender que não é você? Ou você vai dizer que esta passagem, quando o Eterno diz que não é por força nem por violência, mas é por Ele é que faz isso, é Ele que chama, é Ele que converte, que dá o dom da fé, dá a graça salvadora. Estou aqui manifestando que a graça ineficaz, o direito das pessoas viverem no mundo, elas vivem, mas são incapazes de se salvar sozinho, de ir para o Eterno sozinho. Acredita em qualquer coisa, menos na verdade do Eterno. Está perdido. É preciso que o Eterno as salve, assim como Ele fez comigo. Entrou aqui, manifestou a verdade, expandiu o Espírito, e agora eu posso ver claramente quem é o meu Salvador, quem é o Senhor da minha vida. Espero mesmo, debaixo da graça de Deus abençoado, que você possa examinar tudo aquilo que nós mostramos para você e que possa, a partir de hoje, você começar a viver uma outra realidade fora da capa da religião, que nos prende para nós não vermos a grandeza que o Eterno tem proposto e tem feito para as nossas vidas. Nós vamos ficar aqui, encerrando aqui, mas que você possa voltar, se tiver alguma dificuldade, volta o vídeo, veja novamente se não é exatamente isso debaixo da graça de Deus que Deus propôs para as nossas almas. Afinal de contas, se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu recebo para a glória de Deus. Graça e paz para você. Inscreva-se aqui no nosso canal. Divulgue esse vídeo para alguém, para que ele possa conhecer melhor a graça de Deus. Será grandiosas na tua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e que o Eterno continue abençoando a sua vida grandemente. Afinal de contas, somos abençoados com todas as bênçãos. Shalom e graça e paz, e até o próximo vídeo, se Deus, o nosso Senhor, assim nos permitir. Graça e paz e até lá.